Olá, boa noite. Eu falo aqui da cidade de Boa Vista, do estado de Roraima, do Brasil e do mundo, para cada país. Eu, eu sofri um acidente no dia 18/6/2010 e eu tenho analisado o que eu tenho passado, porque eu quero dizer uma coisa para cada um de vocês, que às vezes a gente passa as coisas na vida da gente porque Deus, Ele existe e Ele vê tudo. Porque todos nós nascemos com um propósito, com Deus que criou o céu e a terra. Eu fiz uma prova com Deus. A palavra dele diz assim: fazei prova de mim e saber que eu sou Deus de Israel. Eu fiz uma prova com ele e perguntei dele, do Espírito Santo de Deus, se foi ele que revelou a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para os seus discípulos e seus profetas. E aí eu estava morando num quarto, ainda não tinha sofrido um acidente. Eu estava no quarto, e aí eu dormindo, né? E quando eu vi uma luz forte, resplandecente, e aquele homem me olhando. Ele não falava comigo. E ele ficou me olhando. O Espírito Santo de Deus, aquele que estava desde o primeiro de Gênesis, que diz: e no princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma, e havia água na face do abismo, quer dizer, só tinha água, né? E através da voz de Deus foi criado todas essas coisas. É impressionante. Então eu ouvi aquele homem, gente. Eu falo isso para todos vocês ouvirem, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, foi o Espírito Santo de Deus que revelou. Ele revelou para os seus discípulos e seus profetas. Não foi qualquer pessoa que escreveu a Bíblia. Não foi qualquer um que pegou para escrever. E João Ferreira de Almeida, ele fez o resumo, porque ela mesma, a própria palavra de Deus diz que se fosse escrever os livros, a terra não suportaria tanto livro, dos milagres que Jesus fez na terra. Então, Deus tirou uma dúvida minha, assim. Vocês estão entendendo? Deus, ele tirou uma dúvida minha. E essa dúvida, eu passei a acreditar mais na palavra de Deus, né? Como está escrito lá na palavra de Deus, que Deus não é um homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu tenho passado, o que eu estou passando, buscando uma solução para resolver tudo que está acontecendo comigo. Mas é porque Deus tem um propósito na minha vida. E eu creio. Olha, a sua fé é que você tem que crer. Você tem que acreditar. Você não pode se desanimar. E a única maneira que eu aprendi na minha vida é não ficar pensando em muitas coisas, certo? Você tem que esquecer para ele não ficar se lembrando, certo? Ele ficar se lembrando todo o tempo. Então, meu amigo, olha, eu vou dizer para vocês que se levantou uma prova muito grande. Deus, o Espírito Santo de Deus, me deu uma revelação daqui, dessa cidade, do estado, e um governador do estado de Roraima estava desviando verba pública. E eu repassei essa revelação para um conhecido, né? E ele pensou que foi eu que falei. Porque, na verdade, eu não sei de nada. E realmente se passaram alguns dias e aconteceu, né?
de acontecer. E aí, eu quero dizer para vocês que não se levantou só esse governador, esse ex-governador. Se levantou outros também, né? Outros políticos, né? A parte opositora. Olha, eu não sou envolvido com política. Né? O que eu procuro é a melhoria de cada um cidadão de bem. Eu fico observando e oro a Deus, porque só Ele pode fazer todas as coisas. Eu vou dizer uma coisa para cada um de vocês. Existem 3 poderes na terra que o Espírito Santo de Deus deixou para cada um de nós. Para cada um da raça humana. São 3 poderes. Olha, é legislativo, executivo e judiciário. Esses 3 poderes na terra, nós temos que respeitar esses 3 poderes, né? Mas também levar o conhecimento do que esses poderes estão fazendo para o bem da sociedade, né? Inclusive, eu tenho um processo, né, na justiça, que eu estou aguardando esse processo, né? E acredito em Deus, né, que tudo vai ser resolvido. O Espírito Santo me revelou. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aquele que está em Daniel 2, versículo 22, diz assim: Deus, ele revela o profundo e escondido. Conhece que estão em trevas e com ele mora a luz. Eu quero dizer uma coisa para cada um de vocês. O propósito de Deus na minha vida é muito grande, gente. É muito grande mesmo. É algo muito importante, com muita responsabilidade. E oro para Ele, para que venha se cumprir, porque eu creio nas suas promessas. Então, eu queria dizer aí, e queria levar a minha palavra até ao nosso presidente Lula. O senhor está ouvindo, presidente Lula? Eu sei, seu Lula, que o senhor é um presidente que tem sabedoria, inteligência, que o senhor sabe como tomar de conta da sociedade, apesar da outra parte opositora até falar, mas ao mesmo tempo, né, não ser justificado. Então veja bem, eu queria dizer uma coisa para o senhor, que pelo propósito que Deus tem na minha vida, e pelas suas bênçãos, eu digo ao senhor, que nessa campanha de 2026, eu quero ser o seu vice, não para mim querer se exaltar, mas para exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, o Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, que toma de conta de todas as nações, presidente. Você sabia disso, né? Porque esses poderes que Deus deixou na terra, cada ser humano tem que respeitar, né? Tem que respeitar. Mas depois que for tirado esse poder da terra, aí não tem como mais a gente poder fazer nada. Porque a própria palavra de Deus diz que ele vai ser tirado. Não vai existir mais. Agora, é que nem está em Eclesiástico 3, que tudo tem seu tempo determinado debaixo do sol. E tem gente que acha que isso não vai acontecer. Claro que vai acontecer. Vocês não estão analisando nas redes sociais, não estão analisando o que está sendo falado? Então, nós seres humanos aqui na Terra, nós temos que analisar o que está sendo falado, né? Vai existir e eles vão ser tirados da Terra, né? Como se diz assim, o homem não vai poder mais mandar, né? O homem não vai poder mais mandar. Então, o presidente da Rússia, ele sabe disso. O Vladimir Putin, ele sabe disso que eu estou falando. Você está entendendo? Eu venho até o presidente Lula. Ele sabe do que estou falando, Lula. O presidente Vladimir Putin. Você está entendendo, Lula? Então, eu quero